Boa noite aos nossos internautas, aos nossos rádio ouvintes. É uma alegria podermos estar juntos. Muito obrigado, Ellerson, por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco para nos trazer mais esse tema. Hoje falando de alcoolismo, né? O Ellerson já trouxe vários outros temas para a gente e hoje mais uma palestra especial com esse nosso queridíssimo irmão. Então, Ellerson, é com você. Muito obrigado. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia, que cada lar aqui representado, conforme a exortação da prece da nossa querida Maria do Rosário, possa chegar aos nossos espíritos, fortalecendo-nos em nossa jornada evolutiva. O benfeitor espiritual, irmão X, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, vai nos narrar uma velha lenda judaica. O benfeitor relembra que quando Noé, nessa história mitológica da Bíblia, saiu da arca, logo depois do dilúvio, quando ele soltou todos os animais em terra firme, ele começou a trabalhar. Afinal de contas, necessitaria reconstruir o planeta terrestre. Arou a terra, semeou os grãos e vivia muito feliz com a sua família. Quando certo dia lhe apareceu o gênio das trevas, que veio lhe tomar satisfações do que estava realizando naquelas paragens. O que ele pretendia fazer agora que estava em terra firme. E Noé, muito solícito, explicou ao gênio das trevas que estava plantando trigo, cevada e uvas, para que através desses alimentos ele pudesse alimentar os seus com o pão e matar a sede com o vinho. E foi naquele instante que o gênio malfeitor entusiasmou-se. Quando ele ouviu falar do vinho que serviria para matar a sede, o gênio das trevas propôs a Noé uma parceria. E após certo constrangimento, aquele homem aceitou a ajuda do espírito malfeitor. E a partir daquele dia, o espírito pôs-se a trabalhar na terra que havia sido cultivada por Noé. O espírito das trevas arou, adubou aquelas terras, utilizando o sangue do leão, a banha do porco, a baba do bode e a urina do macaco. A terra produziu como nunca poderia ter produzido antes. Jamais Noé poderia imaginar como poderia dar tantos frutos, tantas uvas naquele vinhedo, capaz de fazer uma enorme produção. E a breve tempo, os homens que se foram se desenvolvendo aqui na terra começaram a comer o pão e a beber o vinho de forma demasiada. E desde então, quando os homens extrapolaram e começaram a utilizar da bebida de forma excessiva, eis que eles começaram a se manifestar de uma maneira diferente. Os homens que se alcoolizavam, eles começaram a demonstrar nas suas atitudes a agressividade do leão, a imundície do porco, o bulício do bode e as momices ou palhaçadas do macaco. E o benfeitor espiritual termina assim a lenda judaica,
deixando para todos nós grandes reflexões. O alcoolismo, quer queiramos ou não, é uma doença. Um transtorno psicológico sério que necessita de tratamento profissional. Este transtorno, ele pode se apresentar trazendo os mais diversos prejuízos em todas as áreas da nossa vida, seja nos aspectos físicos, mentais, morais, profissionais, sociais, espirituais, e, inclusive, pode levar o indivíduo à morte. Infelizmente, o álcool é uma doença, é uma droga que está disponível ao alcance de qualquer cidadão. É absolutamente legal. Em nosso país, é permitido o uso de bebidas alcoólicas. Mas é muito importante, quando nós falamos sobre essa temática, com muito respeito, com muito carinho, aqui não temos uma postura de puritanismo, aqui simplesmente estamos analisando, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho, a proposta de iluminação interior, de transformação íntima, a proposta de deixarmos de lado os nossos vícios e as nossas imperfeições, para podermos descobrir na intimidade do nosso coração as qualidades e virtudes. Enveredar pelo vício é muito fácil. Basta tomar o primeiro copo. Para sair é o grande desafio, porque isso demanda trabalho, persistência, vontade para sair. Então é preciso meditar antes de adentrar por caminhos menos felizes. Para nós termos uma ideia dos prejuízos do álcool na nossa vida, quando nós ingerimos uma bebida alcoólica, segundo dados de pesquisas científicas, os rins e os pulmões eliminam cerca de 10% do álcool que foi ingerido. Isso significa que 90% são lentamente absorvidos pelo nosso organismo. O excesso do álcool produz uma carência de vitaminas no nosso organismo que vai gerando doenças, transtornos os mais variados. É também o benfeitor espiritual Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, que chama a bebida alcoólica, nesta obra, de o veneno livre. O tóxico que se esconde sob tão lindas garrafas, tão sofisticados rótulos, que comparece às nossas reuniões sociais, familiares, e lentamente leva à degradação à criatura humana. Ele ainda compara o álcool como uma serpente peçonhenta que nós colocamos dentro do nosso lar e que muitas vezes é letal. O alcoolismo é um assunto muito sério que vivemos dentro da nossa sociedade e que é tratado como sendo algo natural por algumas pessoas. É muito comum nós escutarmos dizer que se bebe socialmente. E o que é beber socialmente? Para alguns, beber socialmente é tomar um copo de qualquer bebida alcoólica nos finais de semana. Para outro, é beber uma garrafa
nos finais de semana. Mas para este outro, beber socialmente é estar com os amigos no final de semana e beber o engradado junto com eles. Então, beber socialmente é um conceito que nós trazemos, mas que varia de pessoa para pessoa. Muitas vezes para justificar as nossas escolhas, os nossos direcionamentos infelizes. Desde o ano de 1950, a Organização Mundial de Saúde admitiu que o alcoólico é um doente e, como tal, requer o tratamento devido, porque vai engendrar dentro da nossa sociedade, dentro do ambiente familiar, no ambiente profissional, sérios problemas. Nós poderíamos enumerar muitos problemas que derivam do alcoolismo. No seio familiar, temos a desagregação da família, o desrespeito, algumas vezes a violência, senão a física, a verbal, as dificuldades da convivência dentro do lar, nos aspectos sociais, o fracasso social pela perda do convívio sadio. Muitas pessoas se afastam daqueles que se enveredam pelo vício do alcoolismo, os reflexos negativos profissionais, a dificuldade, inclusive, de conseguir um emprego, os aspectos psicológicos, a culpa que muitas vezes traz o alcoólico, levando a uma nova embriaguez, como uma forma de esquecer daquilo que foi vivenciado, e o caráter, ele vai se rompendo. Beber passa a ser uma solução, e isso vai gerando a dependência. Além das questões orgânicas, depressão, perda de memória, angina, úlceras, hepatite, cirrose, impotência sexual, anemia, hipertensão, colesterol alto. Todos esses problemas derivados do abuso do álcool. E diversas, é claro, são as causas que levam alguém buscar o vício do álcool. E é preciso nós entendermos essas causas, inclusive para podermos auxiliar, para podermos estender a mão, ou mesmo para não adentrarmos nessa escolha na nossa vida, encontrando outras saídas. Segundo estudos clínicos, há algumas causas muito latentes que levam o indivíduo a buscar o álcool como uma solução para os seus problemas. Uma dessas causas é a fraqueza de caráter. O indivíduo, masculino ou feminino, não consegue controlar a si mesmo e, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer atropelo, qualquer coisa que saia da sua ideação, da sua vontade, que não ocorra da forma que idealizou, leva-o à embriaguez. A perda de um emprego, a perda de um amor, uma traição, uma perda financeira. E o indivíduo julga não conseguir passar por aquela experiência sozinho. Então busca uma bengala, uma muleta, buscando, é claro, uma dificuldade maior do que aquela que está sendo vivenciada. Outra causa é a inadaptação à sociedade. Em situações de crise, de angústias sociais, como essa que nós estamos vivenciando, por exemplo, quantos não são aqueles
que tentam encontrar no álcool o apaziguamento, a paz, não lê do engano, porque é claro que quando o indivíduo se usa do álcool, ele sente um bem-estar, mas é um bem-estar momentâneo, é uma alegria fugaz, muito passageira, que logo, logo faz o indivíduo cair dentro de si mesmo, gerando maiores transtornos. Então, o fator psicológico é também uma causa que leva o indivíduo a buscar o álcool, porque os supostos efeitos agradáveis, mas que vão induzindo a um consumo excessivo. Porque o nosso organismo físico, ele tem uma capacidade enorme de adaptação. Então, quando nós nos acostumamos a ingerir uma certa quantidade de álcool, já não faz mais o efeito que realizava quando nós começamos a beber. E gradativamente o indivíduo vai aumentando a porção da bebida. Gradativamente vai aumentando os seus goles para poder justamente alcançar aquele bem-estar, entre aspas, que sentia quando ingeria, a princípio, poucos goles. Em alguns casos, segundo os estudos clínicos, também a causa está na hereditariedade. E é muito importante nós dizermos neste item que não é determinante. Não significa, pelo fato de termos pais, mãe ou pai alcoólicos, que seremos. Não é pelo fato de nós sermos alguém da nossa família que enveredou pelo álcool, que nós também enveredaremos. Mas, muitas vezes, se o pai e a mãe são alcoólicos, os filhos trazem essa herança genética e a probabilidade de poder despertar o consumo do álcool. Nós sabemos que por detrás disso existem as questões espirituais, o caráter do espírito que está reencarnando, a liberdade de escolha, mas pode contribuir à hereditariedade, sem que isso seja um subterfúgio, uma desculpa para que o indivíduo utilize, mas como uma forma de compreender os processos pelos quais nós vivemos. O fator social e econômico também muitas vezes contribui para que o indivíduo adentre ao consumo do álcool. Um grupo de amigos, uma festa social, onde nós somos convidados a utilizar da bebida, e para não ficarmos fora do grupo, para não ser constrangedor, dizer a todos que não bebemos, que é uma escolha nossa, preferimos utilizar para agradar. Entre os homens não é homem, não. Entre outros, quer virar santo de uma vez por todas. E para não passarmos por essas situações, muitas vezes equivocadamente, nós nos deixamos envolver para acompanhar pseudo-amigos, para podermos vivenciar uma angústia, pautados, é claro, na ignorância. Porque não devemos fazer absolutamente nada para agradar a quem quer que seja, mas pelas convicções que trazemos dentro do nosso coração. Mas nós que somos espíritas, dentre todas essas causas, dentre todas essas questões, gerando também consequências, nós vamos encontrar os aspectos espirituais. As sintonias que vamos criando a partir das nossas escolhas. Quando nós escolhemos utilizar do álcool como um companheiro da nossa existência,
nós abrimos portas para que haja influência espiritual, para que se acheguem a nós espíritos que sejam da mesma talha. Não necessariamente espíritos vinculados a nós de existências passadas. Não são inimigos do passado, mas são amigos que fazemos agora a partir dos nossos direcionamentos. Então, muitos espíritos estão vinculados a pessoas alcoólicas pelo fato de encontrarem neles o mecanismo de absorção. Porque um alcoólico, quando desencarna, se no mundo espiritual não se arrepende, não reconhece, não quer mudar, ele permanece com a vontade, porque o vício está no espírito, não está no corpo. E como no mundo espiritual não há bebida alcoólica, então esses espíritos, eles vêm à Terra e se vinculam a pessoas que estão se utilizando do álcool. E aqui estamos falando do álcool porque é o nosso enfoque, mas para quaisquer outros vícios, do cigarro, das drogas chamadas ilícitas, do sexo, da maledicência, qualquer outro vício moral, as vinculações vão se fazendo pelos processos de afinidade. Ora, mas se existem as causas que geram consequências, como devemos, então, nos prevenir do alcoolismo? Primeiro passo, pelo exemplo. Quando nós vamos trabalhando dentro do nosso lar a exemplificação para os nossos filhos. Hoje, muitos pais e mães querem ensinar aos seus rebentos que beber é prejudicial à saúde, mas aos finais de semana, junto da família, bebem ao lado dos filhos. Ora, é contraproducente alguém querer ensinar algo sem fazer? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas os filhos veem nos seus pais exemplos. E muitas vezes acompanham a trajetória dos seus genitores. A educação dentro da nossa sociedade, esclarecendo os males que são causados pelo álcool, de forma coletiva e individual. Encontros como esse que nós estamos realizando nessa noite, dentro dos nossos segmentos religiosos, porque o álcool também é um tabu de ser falado dentro das nossas instituições. Muitos de nós temos medo de falar sobre esse assunto para não ferir suscetibilidades, para não desagradar pessoas. Mas conforme nós falamos, a proposta da nossa fala, da orientação que é dada pelos benfeitores espirituais, não é uma forma de denegrir a ninguém, de apedrejar a ninguém, mas justamente de podermos analisar, porque a escolha final sempre é nossa. Então, a religião, ela também tem um papel fundamental neste processo, realçando dentro de nós o respeito ao nosso corpo, à nossa vida. Muitas pessoas perguntam se tem cura o alcoolismo. Sem dúvida alguma que tem cura, mas a cura parte de um ponto-chave fundamental que se chama vontade, querer. Porque o alcoólico, se tomar o primeiro gole, acaba deixando se envolver. Então é preciso ter a vontade para não deixar que tome o primeiro gole, para que não enverede por esses caminhos que muitas vezes trazem tantas dores, tantos sofrimentos para a família, para os amigos e principalmente para a própria pessoa. E para isso existem
diversos tipos de tratamento. E o apoio familiar é importantíssimo. O amor como uma movimentação eficaz. Porque geralmente o que nós fazemos com o alcoólico dentro da nossa família é nos afastar dele, é deixá-lo ao escanteio, é não dar-lhe atenção, mas é necessário acolhimento. Não ser conivente com o erro, mas buscar auxiliar de todas as formas. A compreensão, sobretudo, de que aquele indivíduo está doente e precisa de tratamento. Então, a busca dos órgãos competentes, das clínicas de desintoxicação para os casos mais graves. Existem casos de alcoolismo em que a internação precisa ser compulsória. E é um ato de amor, quando os familiares se reúnem e escolhem fazer esse trabalho de levar o indivíduo para uma clínica especializada de desintoxicação para poder auxiliá-lo. Porque a severidade utilizada na hora certa, no momento certo, é também amor. O apoio terapêutico, o apoio psicológico, se preciso for, o uso de medicamentos, o apoio espiritual na religião, tudo isso são recursos que a divindade nos oferece no âmbito físico e espiritual para nos apoiar, para saber lidar com essa experiência. E dentro deste elenco, nós temos uma organização mundialmente conhecida, sem fins lucrativos, que tem salvo milhões de vidas, os Alcoólicos Anônimos, que tem levado tanta informação, que tem dado bases seguras, tanto para o enfermo quanto para a família, porque hoje há também a instituição, o Al-Anon, que recebe, que acolhe familiares, que acolhe pessoas que estão vinculadas ao alcoólico para o compartilhamento, para poderem aprender a lidar com essa experiência que é tão difícil dentro do nosso contexto familiar. E embora os Alcoólicos Anônimos seja uma instituição sem caráter religioso, traz muitos princípios com bases solidificadas em valores, tendo como um ponto principal a necessidade do indivíduo crer em algo, se apegar a um poder superior, seja o nome que der, para que isso seja o seu trampolim para que consiga sair da condição em que se encontra. É uma instituição que sobrevive pelo apoio financeiro de doações dos seus membros, e é um programa que se apresenta para todos aqueles que desejam ingressar em 12 passos. Naturalmente, nos seria impossível trabalhar todos esses passos, mas convidamos aos nossos internautas, aos nossos radioouvintes, para que procurem. Na internet nós encontramos esses 12 passos, esses 12 itens de trabalho dessa instituição que levam o indivíduo ao autoencontro, onde ali, nesses passos, é preciso que o indivíduo se reconheça doente. Só há tratamento quando nós nos reconhecemos doentes. Enquanto nós acharmos que não estamos numa situação enfermiça, necessitados de auxílio, é muito difícil sair daquela condição. Quando estamos justificando as nossas atitudes, é complicado sair daquela experiência. Então, é preciso fazer uma viagem para dentro,
não deixando despertar dentro do nosso coração a culpa, porque a culpa é muito perniciosa. Então, os alcoólicos anônimos, eles têm uma frase muito bonita: eu sou alcoólico e hoje eu não bebi. É um dia de cada vez. E se por acaso beber, se por acaso cair, porque todos nós caímos, levantamos-nos e seguimos adiante. Porque essa é a proposta da vida: levantar-se e seguir adiante, buscando cada vez mais acertar. Então é preciso que nós façamos um trabalho interior, admitindo quem somos, para podermos fazer a nossa transformação interior. E aqueles que são familiares, que passam por essa experiência difícil, possamos despertar dentro do nosso coração os sentimentos mais puros, buscando estender a mão, buscando auxiliar da melhor forma possível, inclusive com a oração, com o silêncio, quando for preciso. De nada adianta discutirmos com alguém que está alcoolizado. É entrarmos naquela sintonia negativa, é perdermos o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. O diálogo com alguém que tem essa dificuldade do vício do álcool deve ser feito quando está sóbrio o indivíduo, para que possa registrar aquilo que nós temos a dizer. É muito fácil falarmos da experiência e somente quem vivencia que sabe dos desafios. Mas Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E cada um de nós, que somos convidados a passar por essa experiência na intimidade do nosso lar, procuremos ressignificar a nossa vida, entender de uma forma diferente aquela experiência, buscando forças dentro do nosso coração e principalmente no mais alto, que nunca nos desampara. Aliás, um dos itens dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos, para nós caminharmos para a finalização, diz o seguinte: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. É um passo que serve para todos nós. Que nós procuremos, então, nos acautelar diante das viciações. Que não deixemos incorporá-las à nossa vida por nossas escolhas, porque é uma escolha. Que possamos lutar para não enveredarmos por estes caminhos, mas se por acaso já estivermos nele, que trabalhemos à vontade. Esse gerenciador da nossa vida, que é a vontade, para encontrarmos as forças necessárias, soerguermos-nos e seguirmos adiante. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos fortalecer e nos ajudar a lidar com essas experiências, conosco mesmo ou com aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelas suas vibrações, e que Jesus sempre esteja conosco, hoje e por todo sempre. Muito obrigado.